Os senhores dispõem aí dos cronogramas em suas pastas. Posso fazer só uma consideração? Claro. Tá, uma das pautas aí que tem nessa relação de eventos são as audiências públicas relativas à questão da violência contra a mulher e o feminicídio. A primeira vai ser dia 24 de maio, e depois, dia 31 de maio, a primeira em Joinville, a segunda na Grande Florianópolis. Blumenau ainda não está confirmado. 27 de junho em Lages, depois 8 de julho Tubarão e 5 de julho em Chapecó. E eu gostaria aqui de reforçar o convite para quem puder participar, inclusive convidar também pessoas a participarem, porque eu acho que é uma discussão extremamente importante, considerando os números, né, considerando os dados, e especialmente o número de feminicídios que já aconteceram, já ocorreram nesse ano. É uma discussão, eu acho que, além de ser importante, eu acho que ela é essencial e exige que todos nós participemos e nos empenhemos em fazer com que a sociedade participe dessa discussão, mas especialmente o poder público, para que ele possa se pronunciar com relação àquilo que está sendo feito e as ações que pretende realizar para encaminhar, resolver não vai resolver, mas melhorar essa situação. Até porque a responsabilidade não é só dos parlamentares, não é só da Comissão de Direitos Humanos, a responsabilidade é de toda uma sociedade, né? Mais algum... Não, Bruno. Bom, gente, em relação aos grupos de trabalho, a ideia é que, quando desejarem que estes sejam via comissão, apresente requerimento e cada deputado ou cada deputada que assim proceder fica como referência daquela demanda, tá? Isso dá mais dinamismo ao trabalho e à própria comissão. Eu coloco em discussão. Votação. Mas só tu fez assim. Quer que eu repita? Em relação aos grupos de trabalho, a ideia é que, quando desejarem que estes sejam via comissão, apresentam um requerimento de cada deputado e, assim, para proceder, que fica referência àquele parlamentar. Okay. Acho que é mais democrático e tem muito mais resultado. Tá? Então, tudo certo, né? Agora eu quero passar a palavra ao deputado Fabiano, né? Que é proponente do requerimento. Então... Senhora deputada e também deputados, o requerimento que eu trago aqui para nós analisarmos, nós tivemos no mês passado uma audiência no Tribunal de Justiça, junto com o Conselho de Psicologia, e de lá se tirou a sugestão de se criar uma audiência pública para discutir um pouco a questão da criança e do adolescente. Por uma própria sugestão do Conselho de Psicologia junto ao Tribunal de Justiça. Então, nós só queremos pedir encarecidamente a Vossas Excelências, mesmo que o mito tenha proibido de a gente usar o termo Vossa Excelência, mas respeitando Vossa Excelência e Vossas Excelências, o mito, que aprovem o requerimento. Não. É um tratamento normal, milhares de anos, né? Mas não sabia que tinha sido proibido. Tá, vamos continuar. Sim, então eu só peço que os nobres deputados aprovem esse requerimento para a gente organizar aqui a audiência pública a pedido do Conselho de Psicologia. Acho excelente. Excelente. A única coisa que dificilmente tem conserto é a parte psicológica de qualquer ser humano. Né? Bom... Olhou para mim, né? Não, estou conversando contigo. Vocês estão com um humorzinho bem solto hoje. Só que tem uma coisa, deputado. Tu tinhas proposto dia 29 do 5 às 11 da manhã, certo? É isso? Não tem dia e não tem espaço disponível. Então, eu sugiro que a comissão verifique uma data possível. Pode ser? Pois a data Ele a gente já tinha constrói em pedido a conjunto. realização e a data, só que não tem. Sim. A senhora tem que botar aqui, tem que
Tá, então foi aprovado. Espero que cada um agora vá ao microfone e diga: aprovamos o requerimento apresentado no momento pelo deputado. A definir data, hora e local. Aprovado. Aprovado? Aprovado. Aprovado. Tá. Estou seguindo as regras aqui da Sim. professora Berna. Nós só obedecemos. Ao deputado Bruno, tá? Para parecer e votação de autoria do deputado Mauro de Nadal, que proíbe o ingresso de representantes de agências de modelo em ambientes de escola pública e estaduais, visando o recrutamento e o cadastramento de possíveis futuros clientes de seus serviços. Meu parecer é pela aprovação, presidente. Meu parecer é pela aprovação. Se faz necessária a leitura do parecer completo. Porque, na verdade, no âmbito dessa comissão, não cabe nenhuma... Não vi nenhum óbice, nenhuma reticência ao projeto, então eu dei um parecer pela aprovação do projeto. Da proibição. Isso, eu Tá aprovo. certo, tá certo. Pessoal, Não é comum, não né? eu estou aprovando. Vindo de ti, né? Foi. Consegui. Hoje eu consegui. Doeu um pouquinho, mas foi. Olha aqui, ó. Então tá, aprovado, né? Eu voto com o relator. Muito obrigado. Meu voto também é com o relator. Vamos com o relator. Sensação diferente. Onde é que está o... Eu relato aqui o da deputada Luciane Carminati, que dispõe sobre a divulgação e o combate ao assédio moral na administração pública do Estado de Santa Catarina. Regime de prioridade. Onde é que está para não me ler aqui o que tu fez? Relatório. Trata-se de um projeto de lei de autoria da deputada Luciane Carminati, que dispõe sobre a divulgação e o combate ao assédio moral na administração pública do Estado de Santa Catarina. Fui, então, designada a relatar esse projeto na Comissão de Direitos Humanos, com base no artigo 138, inciso 6º, do Regimento Interno. Nesse breve relato, acerca desse projeto de lei, destaco a importância do mesmo, tendo em vista que o combate ao assédio moral, com campanhas e material, será mais uma vitória dos trabalhadores e trabalhadoras que muitas vezes estão expostos de forma repetida e constantes em situação até humilhante e constrangedora durante a jornada de trabalho no exercício de suas funções. Meu voto. Assim, do exame da proposição em questão, com enfoque no artigo 76 do Regimento Interno, que traz os campos temáticos ou áreas de atividade da Comissão de Direitos Humanos que deve exercer função legislativa e fiscalizadora. Voto pela aprovação do projeto 0290 de 2018 no âmbito dessa comissão. Em discussão, em votação. Eu não vou pedir vistas do projeto nem nada, mas eu queria só justificar o meu voto, presidente. Apenas justificar meu voto contrário. Acho que meu posicionamento eu já deixei claro em outras oportunidades. Eu realmente eu tenho uma desconfiança de que essas plaquinhas não resolvem problemas, não é isso que resolve na minha humilde opinião. E voto sistematicamente contra esse tipo de placa, porque se de fato resolvesse, a gente deveria formar uma comissão hoje e começar a criar muito mais placas. Só que, na minha opinião, isso não ajuda e, na verdade, até distrai o poder público daquilo que é essencial, dos direitos humanos essenciais, que é a vida, a liberdade e a propriedade. Então, só para justificar o meu voto contrário nessa, e já uso a mesma justificativa para o meu voto contrário no próximo projeto também, para não precisar fazer duas vezes e adiantar o processo. Concordo contigo que não resolve, mas quanto mais a gente tiver batendo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eu acho... Posso, presidente? Fala, meu. Eu acho que quando a gente fica aqui aprovando plaquinhas, parece que nós já resolvemos aquele problema e um problema que não resolveu, né? E não vai ser resolvido. E nós precisamos ver de formas mais ostensivas. A questão de lei é quase que obrigação das pessoas conhecerem as leis. Se nós for colocar agora tudo em placa, todas as nossas leis, vai faltar parede para nós colocar. Então, já estou rabiscando aqui um projeto para mais paredes, né, para poder botar mais placas.
Então, eu já me posicionei também que não votaria mais a favor de plaquinhas para divulgar leis e direitos. Não, deputado, eu acho que placa para divulgar leis e direitos, acho que nem tem placa nenhuma em lugar nenhum. O que aqui é uma placa necessária, porque nós, mulheres, tá? Sofremos muito É o assédio. segundo que ele tá fazendo. Ah, já está se tá referindo ao outro, então, peraí. Oh, meu Deus. É. Posso Pois é, em votação, só fazer um? pode. Não, eu também, na verdade, eu concordo no princípio da diminuição das leis. Eu acho que o que os dois deputados falaram, eu concordo. Só que eu acho que a gente vive num país que, se a educação fosse boa, a gente está no se. Se a educação fosse boa, a gente não precisava pensar em plaquinha, né? Se nós tivéssemos uma educação adequada, né? No ensino básico, no ensino médio, enfim, mas nós não temos. A gente está falando sobre a nossa realidade. E acho que, até para dar um exemplo, aqui em Florianópolis não se pode, animais não podem ir, as pessoas não podem levar cachorro para a praia. É uma lei, não pode, mas as pessoas levam. Aí lá no Campeche, uma vez a associação... E tem placa. Não, mas lá não tem. Aí isso que eu estou querendo falar. Aí lá no Campeche teve uma vez que a associação de moradores resolveu pegar a lei e botar uma placa bem grande na praia. Aí ninguém mais levava o cachorro. Mas aí o que eles fizeram? As pessoas foram lá e quebraram a placa. Então, o problema realmente é a educação das pessoas. Foram lá e quebraram a placa, porque daí o que as pessoas faziam? Chegavam lá e diziam, não, ó, tem uma lei ali, ó. Você é obrigado a obedecer aquela lei. Envergonhava a pessoa, né? No mínimo, envergonhava a pessoa. Então, só que depois aí essas pessoas foram lá e quebraram a placa. Então, se a gente pensar isso também, eu estou aqui fazendo uma reflexão. Se a gente pensar isso também, aí a gente vai partir do pressuposto que todo mundo deveria ter consciência de fazer a coisa certa, mas não tem. Mas, infelizmente, não tem. Por outro Então, lado, vai fazer as pessoas acharem que, se não tiver uma placa, também ela pode fazer. Mas aí... Ô, Marlene, é uma discussão... Deputada Marlene, hoje em dia as coisas estão tão absurdas em assédio que até material pornográfico se recebe pelo celular para assediar as mulheres. Assédio sexual, então... É uma discussão longa, né? A assédio de discussão é moral, né? Mas isso é moral para mim. Sim. Quem bota isso para mim... Mas a parte interessante dessas comissões, eu tenho prazer em participar, porque essa parte do debate eu acho que é interessante e importante até para a gente crescer e entender melhor, né? Claro. Mas Agora, se nós fôssemos uma sociedade de primeiro mundo, não precisava nada. Quem sabe um dia a gente chega lá. Concorda comigo, né, Bruno? Isso aí. Um dia a gente chega. Acho que a gente tem que ver o que é suficiente e o que é necessário, né? Às vezes, o que é condição suficiente e o que é condição necessária. Mas, enfim, isso dá pano para manga. Dá. Mas eu volto, meu voto é favorável. Favorável. Contra. Favorável. Bom, agora eu tenho aqui o parecer do projeto de lei do deputado Milton Obos. Dispõe sobre o dever de informação ao consumidor acerca do direito de arrependimento nos casos em que a contratação do fornecimento de produtos ou serviços é realizada fora do estabelecimento comercial. Relatório. Trata-se de um projeto de autoria do deputado Milton Obos, que dispõe sobre o dever de informação ao consumidor acerca do direito de arrependimento nos casos em que a contratação do fornecimento de produtos ou serviços é realizada fora do estabelecimento comercial. Como presidente dessa Comissão de Direitos Humanos, avoquei o relatório desse projeto de lei com base no artigo 128, inciso 6 do Regimento Interno. O projeto de lei em questão tem o intuito de informar o consumidor acerca do parágrafo único do artigo 49 da Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dá direito de arrependimento, ou seja, que dá ao consumidor o direito de desistir do contrato, no prazo de 7 dias, a contar da sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Voto.
Assim, o exame da proposição em questão, com enfoque no artigo 76 do Regimento Interno, que traz os campos temáticos ou áreas de atividade da Comissão de Direitos Humanos, que devem exercer função legislativa e fiscalizadora, voto pela aprovação do projeto de lei 294.2017 no âmbito desta comissão. Eu queria saber se isso aqui já Em votação. Da mesma forma, eu voto contrário. As leis desnecessárias enfraquecem as leis necessárias, então meu voto é contrário. É uma lei, na minha opinião, ela já é redundante, porque no artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor, ele já diz aqui que são os estabelecimentos comerciais de prestação de serviços obrigados a manterem local visível e de fácil acesso ao público o exemplar do Código de Defesa do Consumidor, inclusive até com multa se eles não tiverem isso aqui à disposição do próprio consumidor. Então, por se tratar de uma lei redundante, eu voto contrário. Tu? Eu sou a favor. Não, tu tem que votar no que tu acredita. Então, 3-2. Gente, essas coisas não tem que ter partido, não. Acabou, né? Alguém quer questionar mais alguma coisa, apresentar mais alguma coisa? Não? Então está encerrada a comissão, senhor Bruno.